Sua Bíblia em Êxodo 20, por favor. Não feche mais, fique de pé só mais um minutinho. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo de número 15. Êxodo 20, versículo 15. Leitura longa, texto muito grande, mas você vai ser abençoado por ele. Vamos ler o texto bíblico todinho de uma vez só, todos juntos. Vamos ler lá, Êxodo 20, 15, todos juntos. Não furtarás. Só os homens, por favor. Vozes femininas. Essa é a palavra de Deus para hoje. Pode sentar-se, que Deus te abençoe. Esse é o 8º mandamento. Eu não sei se você já pegou alguma coisa que não te pertence. Eu já peguei. Inclusive nem sabia que não era minha, eu pensei que era o meu. Do que me lembro bem, a pessoa levou o meu e eu peguei o dela. De outra vez eu me lembro que eu estava em Macaé, meu tio Aristides, tio Motinha, e Rose pediram para eu tirar o carro deles de lugar. Se me lembro bem, era para tirar da vaga ali e colocar na vaga da casa ou perto da casa. Eu não lembro toda a informação. Eu sei que ele disse, tira o carro dali, frente à lanchonete, coloca assim. Acho que era na vaga da casa. Peguei a chave, me deu as orientações, disse o carro assim assado, a chave está aqui, e pega lá. Eu lembro que eu cheguei em frente à lanchonete, olhei, Fusca branco, daquela cor, Fusca branco, pneu preto, né? Mas Fusca é tudo igual, né? E tá, meti a chave, abriu a porta, abriu. Aí, Rodrigo, aí sentei no Fusca, aí fui botar a chave da ignição. E cadê que a chave entra? Aí estou eu olhando meio que abaixado, botando a chave e tal, que não entra e tal. Aí sei que no momento que eu estou abaixado olhando assim, meus irmãos, eu olhei para o retrovisor, tinha umas guias de catolicismo, para o Senhor do Bonfim, não sei o quê. Falei, meu tio, irmão de pastor e tal, não fica bem. Aí quando eu me dei conta, a luz iluminou, acendeu a luz, eu digo, eu estou no carro errado. Imaginei um magrinho, irmão, 59 quilos, 1,70 m. Quando eu fui abrir a porta para sair do carro errado, eu ia fechar e deixar do jeito que eu entrei, tinha um homem de 1,90 m, irmãos, parecia um armário. O que o senhor está fazendo aí? Ainda bem que ele era calmo. Olha, meu irmão, acredita em mim. Certamente, ou é esse Fusca, imagina, 3 Fusca brancos na frente, e eu não vi. Fui cego logo naquele. Era o de trás. Pela graça de Deus, ele acreditou em mim, me deixou abrir, irmãos, o Fusca do meu tio. Eu botei a chave, irmãos, eu sei que eu morreu a embreagem umas 6 vezes para eu tirar aquele carro. Mas, Deus, me tira dessa, se eu me tirar dessa, eu nunca mais entro no carro errado. Que situação. E eu fico pensando como alguém consegue entrar no carro dos outros, ligar e sair andando. Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou contando isso, irmãos, para dizer que aquele que tem consciência de um mandamento como esse que pregamos aqui nessa noite, não consegue fazer a coisa de outro jeito, ele faz do jeito certo. Ele não vai querer fazer do jeito errado. Nós aprendemos claramente com o 8º mandamento, não furtarás, do hebraico lotigenov. Que hebraico estranho, né? Lotigenov, a expressão genov ou ganav, né? Genov seria genov ou ganav. A expressão genov ou ganav, de furto ou roubo, significa dizer que a correta interpretação deste mandamento manda dizer que nós não podemos buscar objetos pessoais, tangíveis ou intocáveis e tomar posse deles se eles não são nossos. Nós não devemos buscar e pegar aquilo que ao outro pertence. Quem é que sabe o tema do sermão de hoje à noite? Não, esse não é o tema, esse é o versículo. Cuidado com o que não te pertence. Repita comigo. Cuidado com o que não te pertence. Você pode ter problema. Pensando no texto sagrado e na Bíblia, furtar, ganav, no Antigo Testamento pode ter 3 sentidos. Furto ou roubo. No mandamento que temos no texto sagrado, furto e roubo não tem diferença. É a mesma coisa, ainda que na lei moderna seja diferente. No mandamento do texto sagrado, na Bíblia, diferença não há. Podemos roubar objetos inanimados, roubar prata, roubar ouro,
roubar dinheiro é roubo, é furto, é crime, é contra a lei de Deus. Alguns podem roubar objetos animados, não só inanimados como prata e ouro, mas objetos animados. É pecado e é contra a lei de Deus roubar o boi, a ovelha, né, do outro. Tem vídeo na internet de gente que rouba cachorro do outro. Cachorrinho bonitinho, daqueles caríssimos, né? Tal, eu tenho vontade de comprar, mas acho muito caro. Os pelinhos bonitinhos, negócio e tal. Eu fico, que vontade de dar para a Luísa um negócio desse. Quando eu pergunto o preço, eu digo, desista. Vontade de coisa que dá e passa. Agora, tem gente que tem a coragem de ver um cachorro daquele bonitinho na rua. E o que ele faz? Abre a porta e ó. O roubo de animais, de bois, de ovelhas, de gado, daquilo que não te pertence, também é contra o mandamento. Quando pensamos em furtar ou roubar, a Bíblia diz que enganar ou raptar pessoas também é contra o 8º mandamento. Você pode olhar em Êxodo 20, você pode acompanhar Levítico e Deuteronômio capítulo 5, está lá. Você não pode enganar nem raptar pessoas. Esse negócio de, como é que chama? Sequestro relâmpago, isso é contra o 8º mandamento. Sequestra o cara, manda passar a senha do cartão e tira. Você não pode fazer isso. Quando nós, como servos de Deus, entendemos o que significa observar e não quebrar e não violar o 8º mandamento, entendemos o que significa de fato não furtarás. Não furtarás na Bíblia Sagrada tem uma direção magnífica e espiritual quando o próprio Deus nos alerta de profetas que roubam. Atenção, a Bíblia nos alerta sobre profetas que roubam. Você vai dizer, pastor, mas isso tem muito. Pastor que rouba, não é? Pastor que mente, pastor que prega mentira, tem muito, tem. Mas a Bíblia já nos alertava. Dê uma olhada, abra agora esse texto é muito rico para a gente começar agora a interpretar o que é a quebra do 8º mandamento e como nós podemos furtar. Jeremias 23, de 25 a 30, nossa equipe vai ajudar aí com a projeção do texto moderno. Jeremias 23, de 25 a 30. Por favor, ouvir com atenção e acompanhe, você vai perceber como o profeta denuncia o profeta que rouba. Jeremias 23, 25 diz assim: ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Se prostituíram com outro Deus. 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo, repita comigo, irmãos, a pergunta: o que tem a ver a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Pergunta o Senhor. Versículo 30, eu quero ler todos juntos. Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns aos outros as minhas palavras. Fuja do contador de histórias. Hein, pastor? Fuja do contador de histórias. Tem lorota e lorota por aí que não dá para engolir. O sujeito mente descaradamente, manobra multidões descaradamente, usa o dinheiro dessa gente descaradamente, não tem compromisso com o reino de Deus e fica dizendo, eu tive um sonho. Um tal de Deus me revelou, e Deus me revelou, como se já não fosse as revelações do Evangelho suficientes para nós. Cuidado. Eu tenho pregado, esses dias preguei, até a irmã Bazana me ligou e disse, está para repetir aquela parte? Um dia eu repito, mas tem que ter cuidado. É um tal de Deus mandou dizer, Deus mandou falar, e eu te disse, vendedores de ilusão. Que perigo se Deus não falou, que perigo se Deus não disse, e como pode destruir casamentos, famílias. Nós precisamos ser responsáveis. O que Deus me entregou, isso também vos entreguei. Paulo diz assim, o que recebi do Senhor, isso também o quê? Vos entreguei. Quando vamos trabalhar com o 8º mandamento, então, o primeiro alerta que temos do Senhor, profetas que roubam. Roubam sonhos, roubam vidas inocentes, contando mentiras que não têm a permissão de Deus e a aprovação do Senhor.
Irmãos, numa pesquisa do Grupo Barna, pesquisadores que trabalham com a questão do Evangelho, né? Os irmãos devem conhecer a Fundação Barna. Eles pesquisaram com um grupo grande aí de evangélicos e as pessoas responderam o seguinte: 86% das pessoas afirmaram que cumprem integralmente o 8º mandamento. Na resposta das pessoas à pesquisa do Grupo Barna sobre o 8º mandamento, não furtarás, ao dizer que elas cumprem fielmente o 8º mandamento, olha o que esse pessoal diz: esse mandamento atinge frontalmente ladrões e roubadores, nunca atingirá nós, pessoas comuns, e nós cristãos. Será? Eu chorei quando vi a pesquisa e tenho me perguntado: será que eu entendo de fato o que significa não furtarás? Colin Smith diz que não furtar é o seguinte: furtar, ele diz, não é somente colocar uma máscara de bandido de noite, uma arma em punho e sair aí durante a noite invadindo propriedade alheia. Ele diz: furtar não é somente isso, colocar uma máscara, uma arma de noite e sair assaltando casas e propriedades enquanto as pessoas dormem. Ele disse: furtar é muito mais do que isso. A definição de Colin Smith: o que é furtar? Adquirir o máximo possível pelo mínimo esforço possível. Reter, sem dar nada em troca. Se nós compreendêssemos o 8º mandamento, não furtarás, nós teríamos uma compreensão diferente do mundo e seríamos muito mais intolerantes com a corrupção que estabeleceu no nosso país. A corrupção das merendeiras que roubam merendas dos alunos nas escolas, que muitas vezes é maior do que a do governante que compra merenda por preço superfaturado. Não tem diferença não. E a gente faz motim e piquete na porta da escola contra o governo porque aumentou lá a merenda ou comprou com preço tal. Mas eu não vejo ninguém chamar a atenção de merendeiras que botam nas suas bolsas. E eu não estou aqui discriminando profissão, eu estou dizendo: há um escândalo moral no nosso país e a gente precisa ser um pouco mais intolerante com essas questões. A corrupção de cima, mas há muita corrupção aonde, irmãos? Embaixo. Não furtarás. Com efeito, entender o que é não furtarás é entender o que seria o termo ser apropriado, né? Ou se apropriar de alguma coisa. Quando pensa em não furtarás, quantos se apropriam de questões intelectuais, né? Propriedade intelectual, propriedade mental, né? Isso também é furtar. Quanta gente cita nas suas monografias ou não cita ninguém e diz que o texto é seu, é muito mais do que plágio, é furto, é roubo, é propriedade intelectual. Quando vejo isso, me arrepio e fico perguntando: Senhor, eu vou ter que começar a colocar aqui cada ponto, cada número, uma reticência e dizer a cada minuto do sermão quem foi que disse a frase, porque senão estamos detendo e dominando e buscando propriedade intelectual. Isso é furto. A sociedade civil moderna distingue entre o furto e o roubo, e nós não separamos isso na Bíblia, mas na sociedade civil sim. Para a sociedade civil, o furto é a subtração de algo, dele se apropriando como se fosse seu, na ausência daquele que é o legítimo proprietário. Isso é furto. Você pega alguma coisa sem o cara poder defender, ele nem está lá, às vezes nem ficou sabendo que você furtou. Roubo não. Roubo é a subtração de algo que você toma diretamente do proprietário, portando o uso de ameaça ou violência física, ou seja, aquele que é dono participou da ação. Isso é roubo. Isso é para poder definir a chamada dosimetria da pena, para narrar a questão do crime. Na Bíblia há diferença entre furto e roubo? Não. Deus julga o pecado com a mesma intensidade e com a mesma punição. Mas o que devemos fazer, irmãos, quando tomamos posse do 8º mandamento? E aqui eu quero deixar só 3 rápidas recomendações, muito rápidas, e definir com simplicidade esse sermão. Primeiro, como trabalhar com o 8º mandamento? Nós devemos nos lembrar que nossos bens materiais ou mesmo intelectuais precisam ser fruto do nosso esforço e do nosso trabalho. Quando pensamos em propriedades materiais e bens materiais e propriedades intelectuais que não são fruto do nosso esforço e do nosso trabalho, tome cuidado. Você pode estar tomando posse e possuindo algo que não te pertence. O apóstolo Paulo, ao escrever em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10, acompanhe o texto. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, ele disse: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. O apóstolo Paulo está alertando que a aplicabilidade do não furtarás está diante daqueles que têm a preguiça de trabalhar e precisam lançar mão do furto para poder ter então com o que, quem sabe, se sustentar ou o que partilhar com a sua família.
Para Paulo e para a Escritura Sagrada, os bens perecíveis e não perecíveis devem chegar através do trabalho e da força de nosso trabalho. Ensine, querido pai, querida mãe, querido irmão, aquele que me ouve agora na internet, ensine ao seu filho, à sua filha, o valor do trabalho. O trabalho é um dom precioso de Deus, o trabalho não é uma maldição, ao contrário, é uma bênção. E é através do trabalho, do estudo, das horas de estudo e da dedicação que nós somos chamados e convidados a produzir não só nossos bens, como também nossa propriedade intelectual. O furto não é uma prática compatível com o cristão e com a família cristã. A família cristã procura propor aos seus filhos e a todos os que são seus o trabalho. Efésios 4, 27 e 28, eu queria que você abrisse esse texto e se lembrasse desse ensino, para que você possa combater a prática do furto e nunca aceitá-la, nem como cultura comum ou prática comum fragelosa à nossa comunidade, muito especialmente pelos cantos do Brasil. Efésios 4, 27 e 28 diz assim: não des lugar ao diabo. Repita comigo: não des lugar ao diabo. Agora veja 4, 28, esse é o 27, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Está aí, irmãos, um dos simples mecanismos para cumprir os mandamentos do Senhor, especialmente este. Aquele que furtava, não o que, irmãos? Não furte mais. Antes o que? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. O trabalho não só honra e dignifica aquele que trabalha com bens e passa a ter bens e a possuí-los com dignidade, como também tem do seu trabalho condições de ajudar e socorrer aquele que ainda oportunidade de trabalho não tem. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, veja esse texto, que texto precioso. 1 Pedro 4, 15. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 4, 15, 16: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino. Qual é a outra palavra, irmãos? Estou nem querendo falar hoje porque é forte, né? Que nenhum de vocês sofra como assassino, falamos sobre isso domingo passado, o mandamento da vida, ou como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele diz assim: contudo, sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Cristão que se envolve com roubos e com falcatruas e com negociatas, irmãos, com esse tipo de ação fraudulenta, está quebrando o mandamento de Deus, está envergonhando o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso sofrimento tem que ser para honrar a Cristo e nunca como ladrão, homicida ou assassino. O cristão que reconhece hoje o trabalho, deve reconhecer o trabalho como um dom precioso de Deus, e como cristão, deve aprender a respeitar de forma total e absoluta o direito à posse e o direito à propriedade privada, seja de um bem material, seja de um bem imóvel ou móvel, seja também de uma propriedade intelectual. Segundo lugar, não podemos furtar coisas materiais ou mesmo imateriais. Eu estou repetindo aqui e enfatizando o segundo ponto. Por quê? Um cristão, irmãos, pode muito bem aprender a roubar questões imateriais. Um cristão pode roubar o tempo precioso de seu amigo ou de uma pessoa, quando marca com essa pessoa um horário, aquela pessoa tem trabalho, tem compromisso, tem família, e ele atrasa mais de 1 ou 2 horas, sem justificativa. Você acha certo, sim ou não? Não. Às vezes eu fico triste, irmãos. Paulo, meu secretário, está aí para me ver, né? Paulo me acompanha. A gente tem uma agenda cheia, enorme. Aí marca a necessidade, marca isso, tem gente aqui, família lá, aconselhamento, e a agenda é cheia. Eu não me lembro da gente ter agenda folgada desde que cheguei aqui, sempre cheia. E quando eu preciso me ausentar, né, Paulo, a gente imediatamente sai ligando: irmãos, teve um funeral, uma situação, vamos mexer, joga para cá, joga para lá, a gente toma. Agora tem dia, irmãos, que tem gente que marca compromisso sério para a gente resolver as questões, e passa a hora da pessoa, ela veio? Nem você, nem eu. Mas o triste é não ligar. Tomou o tempo talvez de uma pessoa que precisava, uma hora de alguém que estava realmente necessitado, e a gente fica ali tentando o que fazer e buscando, e não que não tenha o que fazer, mas é pelo fator de você ter tirado de alguém o direito talvez de ter buscado ajuda, né? Quanta gente querendo falar e ser atendido e socorrido, e a pessoa se apropria. Às vezes roubamos esse tempo e não achamos que esse tipo de roubar compromete a nossa percepção do 8º mandamento. Roubamos o tempo precioso da igreja, ou do pastor, ou de um líder. Aos olhos de Deus, o furto inclui, preste atenção, o que inclui o furto? Trapacear, fraudar através de medições imprecisas, tanto o peso ou o volume,
né? O peso e volume, ou a metragem, o tamanho. Quando fraudamos medições, tanto de peso ou de metragem, estamos roubando. Quando oferecemos produto de propaganda enganosa. Irmãos, tem hora que dá vontade de parar o carro e dizer: Deus, tem misericórdia. Estou ligado lá na rádio, a rádio diz que é gospel, tem umas rádios gospel. Tem rádio gospel na rádio, tem rádio gospel no computador também. Tem em todo lugar, tem rádio pirata. Você está de repente ouvindo uma rádio tradicional, aí daqui a pouco, e Jesus salve, eu lembro, mas que isso? Eu estava ouvindo notícia, e de repente entrou um pregador, aí você descobre o que? É um aparelho pirata que o cara botou no sinal da outra rádio, por isso está interferindo no sinal da rádio. Isso é roubar. Quando eu ouço uma rádio, eu estava ouvindo uma rádio, não vou dizer qual, Deus que me guarde, mas eu estou ouvindo lá, daqui a pouco, cara, não sei o que, compra o comprimido e tal, 30 quilos em uma semana. Eu digo: Jesus! 30 quilos em uma semana. Nosso cardiologista aqui, nossos médicos devem gostar de ouvir isso. 30 quilos em uma semana, perder é fácil, mas é só morrer. 30 quilos, acho que menos de uma semana você perdeu mais de 30 se morrer. Agora, vivo 30 quilos é difícil, irmãos. Com comprimido, irmãos. E a rádio gospel botando lá, a propaganda lá, para o irmão comprar. Compra no cartão, 4 comprimidos. Compra no cartão. Vocês já ouviram? Não vem com essa conversa, vocês já ouviram. Isso é roubo, irmãos. Se nós somos da igreja de Cristo, nós temos que pensar com seriedade que tipo de evangelho nós pregamos, e quando ouvimos uma rádio, até isso eu preciso pensar: Senhor, ensina essa gente o que é o evangelho que eles estão dizendo hoje professar, porque propaganda enganosa é o que, irmãos? É fraude, é crime, é furtar, é quebrar o 8º mandamento. A palavra de Deus nos diz que juro abusivo, Êxodo 22, pode conferir, Êxodo 22, 25, cuidado com o juro abusivo. Que hora que eu me pergunto se esse pessoal que é gerente de banco, não sei o que e tal, consegue dormir. Tem hora que eu pergunto mesmo. O cara está contratado por uma empresa que é extremamente capitalista e tem que ficar ligando para aposentado para vender empréstimo, que o camarada pega X e paga 50X. Como é que um cara que fecha o contrato desse vai dar para o gerente dele, para o diretor dele, o relatório dizendo que ficou feliz e que bateu a meta? Ele está matando e assassinando idosos desse país a rodo e está achando bom. Irmãos, é muito sério. Viver o evangelho, enfrentar as questões do evangelho é muito sério. A Angélica sabe, eu tratei uma jovem da igreja aqui, psicóloga, inclusive, trabalhava em banco, ela não aguentou e saiu fora. Falou: não dá não, pastor. Não dá, pastor, é difícil. Quando a gente olha para o que o reino de Deus é, para o que o evangelho preza, não dá para ser trambiqueiro. Êxodo 22, 25. Se você vai fazer o empréstimo, não cobre juro abusivo. Está na Bíblia, para quem quiser ver. Nos apossarmos daquilo que não nos pertence é errado. Um chefe de família pode roubar do governo quando declara indevidamente com marretadas o seu imposto de renda. Não faça isso. A Bíblia nos diz que podemos roubar quando somos infiéis nos dízimos e ofertas. Em que me roubais, diz a Bíblia? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, o quê? Versículo 8. Irmãos, há ladrões do coração. Quando pensa nas implicações do 8º mandamento, informa os irmãos que há ladrões do coração. Segundo Samuel 15:6, veja aí um ladrão do coração. Segundo Samuel 15:6, Absalão, diz a Bíblia, que furtou o coração daqueles que eram do reinado do seu pai, para que, enfurtando o coração deles, colocasse cada um deles contra o seu pai. Já pensou? Ladrão do coração. Você pensa que o cara está de boa fé, esse sujeito é bom, né, simpático. Aí você diz assim: esse camarada conquistou a minha confiança. Nem sempre pode ser fiel. Era o caso de Absalão. Ele se aproximou daquelas pessoas com uma intenção absolutamente espúria. E o único motivo para se aproximar daquelas pessoas, diz a Bíblia, era porque ele queria virar o coração de todos aqueles súditos fiéis ao rei Davi, contra o rei Davi. A ideia dele era assassinar o pai e tomar o lugar dele. Ladrão do coração. Falecido pastor Elben César, fala sobre ladrões do coração. Eu preguei hoje de manhã, atenção, vamos aplicar. Ladrões do coração. Ladrões do coração não atuam somente na política, no marketing, não. No que diz respeito à família, há mulheres que roubam corações de homens. Há mulheres que roubam o coração de homens casados e há homens que roubam corações de mulheres casadas. Eles trabalham, são amigos no trabalho, são amigos na escola, mas o ladrão,
né, a ladra do coração, começa a galantear ou ele ou ela. A maior parte desses ladrões de coração praticam adultério descaradamente. Por quê? Porque eles são, com a sua relação e com a sua ladroagem, o motivo da separação e da destruição de muitos dos lares, não só o dele, como o dela também. Um homem pode furtar para si o coração de uma mulher, mas ela já tem marido, isso é ladrão de coração. Uma mulher pode, com roupas sensuais, com palavras indecentes ou imorais, não é? Hoje, então, na internet há um modismo de usar esse tipo de sensualidade, esse tipo de chantagem, e quando nós percebemos, essas mulheres sensuais estão roubando o coração, levando homens e mulheres à cobiça, 10º mandamento, levando homens ao adultério, qual é o mandamento? 7º, né? 7º mandamento, levando homens ao furto, ladrões do coração. Um outro alerta que temos que dar a respeito da quebra desse mandamento é a ganância. Ganância, irmãos, é roubar com os olhos do seu coração. Vou repetir, o que é ganância? Ganância é roubar com os olhos do seu coração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios 6, 10 diz assim: ladrões e avarentos, gananciosos, não herdarão o reino de Deus. Por que a ganância não entra no reino de Deus e quem é ganancioso não herda o reino? Vou dar um exemplo aqui. Você que vai às compras e não coloca nada escondido no seu bolso, você vai na compra, no mercado, no shopping, numa loja, não bota nada escondido no seu bolso, não joga nada na sua bolsa, você não é ladrão, certo? Você não fez arrombamento ou invasão, você não é ladrão, certo? Mas se você está hoje desatento, preste atenção, você pode estar furtando alguma coisa. A ganância pode se alojar na vida de quem guarda dinheiro o tempo todo. Guarda, retém, quando precisava investir. E precisava cuidar melhor da família, da casa, da saúde e de outros valores. Quando o indivíduo guarda dinheiro o tempo todo demais, é o famoso mão fechada e pão duro, cuidado, pode ser ganância. Isso é roubar. Quando o indivíduo também deixa a ganância se alojar e ele gasta dinheiro o tempo todo. Agora inverti. Ele gasta dinheiro o tempo todo. Isso é ganância. Ele compra tudo que não precisa com dinheiro que não tem, para ficar devendo, depois deixar a família em apuros. Isso é ganância. Isso é roubar. Ele rouba a paz da esposa, rouba a paz dos filhos, não paga o carnê da escola, daqui a pouco cortam a luz da casa, porque o ganancioso não tem controle nas suas despesas. Isso é roubar. Se nós não entendemos bem o que o Evangelho nos ensina, nós não seremos bons cristãos, porque nós não compreendemos a verdade do Evangelho. Ah, Senhor, fala comigo, muito mais do que fala, Senhor, com os meus ouvintes. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Eu me lembro do texto sagrado, quando o próprio Deus nos disse sobre as prioridades de saber guardar e de saber gastar. E de saber quais são as prioridades do reino de Deus. Quando Cristo tratou a conversa de um homem que estava brigando com outro irmão por sua herança, veja o que Cristo disse. Abra a Bíblia Sagrada, por favor, Lucas 12. Eu quero aplicar esse texto já como segundo ponto. Lucas 12, 13 a 15. Irmãos, marque esse texto e você verá como nós podemos aprender em um mandamento, como Deus nos liberta e nos dá condições de não estar quebrando esse 8º mandamento. Lucas, repito, capítulo 12, versículos de 13 a 15, vou ler na tela. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança, divida a herança comigo. Está pedindo para fazer inventário. É isso aí. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Mais ou menos assim, meu amigo, tem advocacia, OAB, procura os advogados. Mas olha agora o texto. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Vou repetir. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando entendemos essa verdade, eu queria falar com você que é ganancioso guardando dinheiro. Guarda dinheiro demais, mas não cuida do futuro da sua família. Tem gente que tem propriedades, bens, contas estufando, morre, deixa tudo aí. E às vezes os filhos estão com 40, 50 anos e não têm um nível superior, porque o indivíduo não teve a coragem de pagar uma faculdade para os filhos.
e depois quando morre com 70 anos, os filhos estão com 55, como é que vão para a faculdade? Tinha dinheiro no banco, mas não deixou sequer um incentivo para a sua família crescer. Isso é ganância, irmãos. Isso é ganância. Se cuidamos do futuro de nossos filhos, se damos uma dignidade melhor para a nossa esposa, um lugar mais seguro para a nossa família, em detrimento de guardar e investir, não somos gananciosos, nós somos justos e queremos o melhor para a nossa família. Não venha com essa ideia de que, tem que se esforçar, tem que ser por conta própria, num país que quase não tem vaga nas faculdades, irmãos, onde vestibular é um por 1 milhão, um pai ajudar um filho, ora lá, que Deus nos ajude, desperta, igreja. Cuidado com a sua ganância. Às vezes você vai morrer ali e todo aquele dinheiro parado e sua família já ficou ali 20, 30 anos esperando. E agora você vai ficar para eles mesmo. Eu digo, vai fazer o quê? Com tanto dinheiro e nenhum saber, nenhum conhecimento. Não tem uma profissão, não tem uma técnica, porque a família não atentou para na hora certa também fazer um investimento naqueles que são seus. Isso é roubar, irmãos. Isso é ganância. Você é ganancioso que gasta o seu dinheiro. Deixa a sua família com falta de coisas em casa, coisas essenciais e fundamentais que você não tem dinheiro para comprar porque gastou demais onde não devia. Não roube a paz e a tranquilidade de sua família. Seja, por favor, equilibrado, seja parcimonioso, aprenda a dominar e a controlar as suas finanças. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, eu vou terminar a mensagem. O perigo de ser um fraudador e um defraudador. O que isso implica? E por que temos que observar esse 8º mandamento? O fraudador é aquele que comete fraude, defrauda e engana. Fraudador. Se o fraudador é um defraudador, o que é um defraudador? Um defraudador é esbulhar. Bom, vou ter que traduzir, né? Esbulhar significa privar alguém da posse. Esbulhar significa apossar-se ilegalmente de algo que pertence a outro. Defraudador, então, é despojar, desapossar alguém de algo com dolo, espoliar. Porque eu não posso ser um espoliador e um defraudador, porque Deus disse que não pode. Tito capítulo 2, versículo 10. Eu pedi para colocar na tela e vamos ser abençoados com essa palavra. Tito capítulo 2, versículo 10. Tito 2, 10. Se a equipe está comigo, me ajude. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Não, Tito 2, 10. Está no início do versículo, querido? Essa versão é diferente da minha, né? Está no início? Volta no 9 para eu ver o contexto. Pegada aí. Exorta os servos, os empregados, que se sujeitem a seu senhor, em tudo agradem, não contradizendo. Agora vamos. Não o quê? Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Já pensou como você pode defraudar o evangelho quando você está defraudando o seu patrão? É isso que é honrar, né? E observar o mandamento. Você tem que ter cuidado com isso. E aí você diz assim, como isso? Um patrão pode furtar quando prolonga trabalho e não paga hora extra. Ladrão mesmo. Quando o funcionário sai, bota na justiça e ganha. Digno é obreiro o quê? Do seu? Botar para trabalhar e não pagar é fraude. É crime. É furto. O empregador, né? Ou melhor, o empregado pode fraudar quando ele aumenta as suas horas de trabalho sem necessidade, né? O camarada está lá dormindo a tarde toda, mas aí chegou 5 horas, ele disse que vai trabalhar, e aí quando o patrão fala, vamos ter, não, vou precisar fazer uma hora extra hoje. Mas ficou a tarde toda fazendo nada. Isso é fraudar. Porque se não tinha serviço à tarde, não tem por que fazer hora extra. Isso é fraudar. E tem muito malandro que se aproveita da não vigia da empresa para fazer esse tipo de malandragem. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, né? Esse dia a gente já falou sobre isso. Fazer o trabalho que gosta, mas não fazer o que não gosta, pode ser uma fraude. Deixar de fazer aquilo que você não gosta e deixar na conta da empresa é fraude. Usar o tempo do trabalho para resolver coisas pessoais, sem permissão, autorização, é fraude, é furto, é tirar daquele que está lhe pagando o seu salário. Usar as redes sociais no horário de trabalho, se você está comprometido com o trabalho e não é intervalo, é roubo, é furto, não faça isso. Furtar a internet do vizinho. Jesus! Tem crente da igreja agora me ouvindo, que eu estou pregando, o cara dá assim, ele vai furtar. O sinal está lento, porque deve ter uns 16 adolescentes jogando na internet dele.
Porque o bom idoso, com boa fé, veio o Zezinho, o Guinho ou Luizinho, um daqueles 3 patinhos lá. E pediu: vovô, você me empresta sempre fazer um acesso aqui? Ele empresta. Só que esse malandrão do garotinho passou a senha para a vizinhança da garotada toda. E quando dá de noite que a internet dele em casa está ruim, ele vai para onde? Para a porta do vizinho roubar o sinal do vizinho. O vizinho está tentando ouvir o sermão do pastor Casimiro, está o pastor Carlos. E eu vou para lá, e não tem sinal. Estão roubando a internet do vizinho. Um cristão não pode roubar o patrão, sua empresa. Um cristão pode roubar o patrão quando, por exemplo, pensa bem, um cristão de boa fé gasta 5 horas do dia evangelizando o cara do lado. Você não está ganhando para evangelizar o cara do lado. Isso é missão do IDES. Você está ganhando para trabalhar. Marca um horário para evangelizar teu irmão. Cuidado, vai escandalizar. Apropriar-se de coisas do trabalho para fins pessoais. É um tal de papel, caneta, fotocópia. Irmãos, eu fui no aniversário, que o aniversário era todo patrocinado. Fala, Deus, comigo. Todo patrocinado. E eu vi que aquilo era coisa errada. Irmãos, o quanto eu pude mais rápido sair de lá. A gente me convida o pastor para o aniversário. O guardanapo era da empresa tal, o copo era da empresa tal, não sei o que, da empresa tal. E eu fiquei falando: irmão, trabalha na empresa tal? Eu falei: sim. Eu falei: deu para perceber. A gente precisa levar a sério e entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Não furtarás. Repita comigo: não furtarás. Imagina, Fernando, você bota 15 homens trabalhando para você na fábrica de gelo, o cara come 15, 20 quilos de gelo por dia. Vai dar lucro a empresa? Os dois aí, esses dois são honestos. Esses dois são gente boa. Mas dá certo? Não. A gente precisa aprender a honrar, porque se estamos trabalhando e vendendo gelo é para ganhar nosso salário, para tirar nosso... Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina a sermos homens decentes, tanto patrão quanto empregado. Nós somos homens de Deus, nós somos homens honrados. Amém, irmãos? Vamos terminar essa mensagem. Como cumprir esse mandamento? Vamos terminar. Abra 1 Tessalonicenses 4:11, eu vou aplicar, terminando agora. Já estou na conclusão, fique tranquilo, terminando a mensagem. 1 Tessalonicenses 4:11, eu quero aplicar e trazer recomendações básicas para você amar e observar esse mandamento com a sua vida cristã todos os dias. 1 Tessalonicenses 4:11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidai dos seus próprios negócios e trabalhai com as próprias mãos, como nós os instruímos, versículo 12, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém, nem de coisa o quê? Nenhuma. Esforcem-se, irmãos, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidem dos seus próprios negócios. Agora veja o texto: trabalhem com suas próprias mãos. Nossa generosidade deve valorizar o trabalho, respeitar a propriedade privada e observar as leis do ensino e as leis que são mandamentos do Senhor. Me lembro bem quando nós pregamos os textos de Atos 2, Atos 4, como nós confundimos as dimensões desse texto. Eu quero terminar aplicando esse texto, que é um texto que fala da igreja primitiva, mas como a igreja primitiva entendeu bem o mandamento de não furtar e respeitou em todas as dimensões o que chamamos do título de propriedade privada. Abra comigo Atos 2, 44, a gente vai terminar em Atos 2 até Atos 5, eu vou terminar. Atos 2, 44, 45, vamos lá. Como que a igreja primitiva interpretou os mandamentos de Deus, e especialmente a ideia de que se você furta algo que não pertence, significa dizer que a outra pessoa tem direito à propriedade que você está furtando, e por isso é furto, porque pertence a outro, é direito de pertencimento a alguém, não a você. Atos 2, 44, 45 diz assim: todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo o quê? Em comum. Muita gente usa isso aí para defender a ideia do comunismo. Volta um pouquinho, tudo em comum. Aí tem, o cristianismo primitivo é igual ao comunismo. Alto lá. Eles criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles tinham suas crenças, suas convicções e suas necessidades compartilhadas. Preste atenção. Versículo 45. Foi invadida a propriedade do indivíduo? O movimento Sem Terra foi lá e tomou, porque o indivíduo era crente, está lá com muita terra e tal, e está envergonhando. Ele fala: invadiu, agora é meu. Foi isso que aconteceu? Veja o texto. Vendendo o quê? Suas propriedades.
Entendeu, Fernando? O direito de posse. Se está no mandamento lá da lei, não furtarás, e se o respeito ao direito de posse está na igreja primitiva, por favor, não confunda o cristianismo com o comunismo. É absolutamente diferente. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram, após vender, isso sim, em atendimento às necessidades daqueles que tinham necessidades. Isso é o amor de Deus, isso é obra social. Você não vai lá e toma. Você entende que o evangelho alcançou uma pessoa e ela, de bom grado, dentro do sistema vigente e do direito à propriedade, ela abre mão do que é seu para compartilhar com aquele que não tem. Vamos para o capítulo 4, verso 34. Vamos lá? Atos 4, 34. É só andar 2 páginas para frente. Atos 4, 34 a 37. Acompanhe para você entender o final do sermão e ver como isso pode influenciar a sua crença e a sua capacidade de perceber o evangelho. Atos 4, 34 a 37. Não havia pessoa necessitada entre eles. Por quê? Porque o direito de posse era bem observado. E o direito de posse era muito bem gerenciado. Porque o evangelho modifica a relação. Ele não é comunista nem capitalista. Cristianismo é cristianismo. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam, olha o direito de posse, casas, terras, faziam o quê? Vendiam. Ninguém invadiu, tomou conta não tem movimento do sem casa, do sem teto, pegando o que é dos outros não. Eles pedem ajuda, socorro, e o socorro vem, porque na verdade o servo de Deus atende segundo as leis vigentes e segundo os direitos que estão ali para serem cumpridos e respeitados. Traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, e isso sim era distribuído segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem o apóstolo deu o nome de Barnabé, que significa encorajador. 37, põe o 37, Atos 4, 37. Vendeu um campo que o quê? Possuía direito de posse. Possuía, trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos. Sabe, irmãos, do comunismo ninguém possui nada, tudo é de todo mundo. Essa é a ideia. O cristianismo não é assim. O cristianismo propõe o trabalho e a posse. Propõe o respeito ao direito de posse e diz não furte, mas não diz que você não tem que repartir ou compartilhar. Essa é a diferença no cristianismo. No cristianismo, necessitados não ficam necessitados. As pessoas que precisam do apoio da igreja serão amparadas, que precisam do apoio individual de um irmão, como foi o caso aqui de Barnabé, eles são assistidos, porque quando Deus nos dá riqueza pelo nosso trabalho, a Bíblia diz, antes trabalhe, não furte mais, antes trabalhe, para que com seu trabalho atenda o quê? A necessidade daqueles que não têm. Isso é cristianismo, nem capitalismo, nem comunismo. Eu quero terminar, irmãos, com Atos 5, versículos 1 e 2. Dê uma olhada no texto e compreenda agora as implicações de não entender um mandamento como este. Atos 5, 1 e 2, e veja um indivíduo que não entendeu o direito de posse, a questão de não furtar e como ele meteu os pés pelas mãos, e o próprio Espírito Santo sentenciou aquele casal. Atos 5, 1 e 2 diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Uma propriedade, posse, vendeu, mas ele fez o que, irmãos? Reteve parte do dinheiro. Aí entra a questão de que 90, como é que foi aquela pesquisa? 88% diz que nunca roubou, né? Será? Versículo 3 de Atos 5. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir a quem, irmãos? Ao Espírito Santo. Guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Agora veja o verso 4. Olha o que é o cristianismo, irmãos. Ela não te pertencia? A propriedade era sua. Você faz dela o que você quiser. Você tinha todo o direito. O que você não pode dizer uma coisa é dizer uma coisa e fazer outra. Porque o direito você tinha, mas você está abrindo mão do direito quando decidiu, não é roubar você, é roubar de mim. Ela não lhe pertencia. Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, fizesse o que você quisesse, era sua propriedade. Naquele dia, Ananias e Safira perderam a sua vida, porque decidiram forjar um dom que não tinham, vender uma generosidade que não possuíam, e roubaram na cara de Deus
a verdade de Deus em mentira, porque isso não é coisa para você dizer na casa do Senhor. Conclusão, irmãos, quando furtamos ou roubamos algo, seja material ou imaterial, estamos fazendo com que Satanás seja o governador e o senhor das nossas vidas. Diga não a Satanás, diga não à infidelidade, diga não ao furto, diga não ao roubo, diga não à corrupção. Nós respeitamos o 8º mandamento. João capítulo 10, versículo 10, eu quero que a igreja repita comigo, João 10, 10. O ladrão vem, repita comigo, o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Repita comigo, o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Nós não somos ladrões. Irmãos, esse não é o reino de Deus, esse reino não tem parte conosco. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. O evangelho é não furtarás. Por isso Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham por amar o evangelho, por amar Jesus e compreender como Jesus Cristo suplanta a história triste de um furtador, eu quero louvar a Jesus, terminar esse sermão louvando a Jesus. Cristo está com seus braços abertos sendo crucificado, ele está lá dizendo, Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Ele está dizendo, João, eis aí tua mãe, não é? Ele está dizendo pelo menos 7 das suas grandes frases, ele está dizendo, está consumado. Mas uma das coisas mais lindas que Jesus Cristo disse na presença de 2 ladrões, que quebraram abertamente o 8º mandamento. Já pensou nisso? Ou você não tinha se atentado? Quando Cristo morreu, havia do seu lado direito um salteador, e um salteador o quê? Do seu lado esquerdo. Quando Cristo começa a apresentar lá a sua morte de horror, um dos ladrões começa a humilhar e dizer, se tu és o Filho de Deus, desce daí, dá ordem para você descer e leva a gente com você. O outro disse, quem é você que não respeita aí o Filho de Deus? Aí veja o ladrão, hein? O ladrão. Nós estamos aqui, Lucas 23, 41, nós estamos aqui por nossa justa recompensa. Nós estamos aqui, Lucas 23, 42, nós estamos aqui por nossos merecimentos. Mas este homem, nenhum mal fez. Palavras de Jesus, aquele salteador, que com certeza quebrou muitas vezes o 8º mandamento. Na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo isso, porque aquele ladrão e salteador somente disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Irmãos, onde está o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é um reino de verdade. O reino de Deus é um reino libertador. O reino de Deus é um reino restaurador. O reino de Deus é um reino de cura. O reino de Deus é um reino para você dizer, não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém, irmãos? Não adulterarás. Amém, irmãos? Não furtarás. Não matarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Quando nós entendemos como o reino de Deus se manifesta e como as expressões do reino de Deus se manifestam, eu posso dizer a Deus quando eu cometer qualquer quebra de qualquer um dos mandamentos, Senhor, eu entendi a diferença deste reino e do seu reino. O seu reino é um reino de justiça. Eu sou um bandido, estou morrendo aqui pelo meu justo merecimento, condenado pela lei de Deus e pelos seus mandamentos. Lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Mas o reino de Deus é um reino de graça, de justiça e de misericórdia. Na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.